Sentados mesmo hoje, eu vou te convidar, não precisa ficar em pé, mas eu vou convidar você a abrir a Bíblia num salmo. Nós estamos meditando em alguns salmos nesses dias. Deus tem nos direcionado para essas palavras. Domingo passado nós meditamos aqui no Salmo 2, né? E no próprio domingo passado eu citei alguns salmos que a gente já meditou aqui. E hoje eu vou convidar você a ir para o Salmo número 3. Salmo 3. Salmo de número 3. Vamos ler ele todo, são apenas 8 versículos. Vamos ler com atenção, depois compartilhar da palavra, que Deus fale conosco, venha suprir necessidades através da meditação desse salmo. Todos abriram? Salmo número 3 diz assim: Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. São numerosos os que se levantam contra mim. São muitos os que dizem de mim, não há salvação para ele. Não há em Deus salvação para ele. Porém tu, Senhor, és o meu escudo e a minha glória, e o que exaltas a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor, e ele do seu santo monte me responde. Deito-me e pego no sono. Acordo, porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. Levanta-te, Senhor. Salva-me, Deus meu, pois feres nos queixos a todos os meus inimigos, e aos ímpios quebras os dentes. Do Senhor é a salvação, e sobre o teu povo a tua bênção. Nosso Deus e Pai, pela tua misericórdia, fala conosco nessa noite, através dessa leitura que fizemos. Que o teu Espírito Santo possa nos instruir, iluminar, abrir o nosso entendimento para a gente compreender aquilo que o Senhor tem para nós hoje, através dessa reflexão, dessa pregação da tua palavra. Que seja ela de conforto, que seja ela de renovo para cada um de nós aqui, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Esse salmo é, sem dúvida alguma, um salmo de Davi. Na semana passada, ao falar do Salmo 2, eu comecei argumentando, né, sobre os porquês que a gente acha que o Salmo 2 é um salmo escrito por Davi, já que a gente não tem um indicativo interno muito claro sobre a autoria. E o tema desse Salmo número 3 é novamente o tema do sofrimento humano, né? É natural falar tanto desse assunto, porque ele é tão presente e tão real em todas as histórias. O sofrimento, a gente sabe, nós servos de Deus, filhos do Senhor, não é uma questão de azar, né? Não é uma questão de karma. O sofrimento não é uma questão de destino, de maldição que recai sobre alguém, ou maldição hereditária. O sofrimento existe porque a gente habita no mundo caído. O sofrimento existe porque nós vivemos no mundo caído, um mundo completamente afetado pelo pecado. E o pecado afetou o mundo nas suas várias dimensões. Na dimensão social, né, nas relações pessoais. O pecado afetou o mundo no nosso relacionamento para com Deus, espiritualmente. O pecado afetou o mundo na nossa relação conosco mesmo, internamente, né, nossa relação, na nossa pessoalidade. Então nós vivemos num mundo completamente afetado pelo pecado. É natural, então, que haja o sofrimento esteja tão constantemente presente. É um erro grave. Qualquer crente acreditar que pode viver nesse mundo ileso, né, isento de sofrimento e de problema, seja de que ordem for, né? Do ignorante bem intencionado até o falso apóstolo mal intencionado, o que não falta é gente dizendo que se você está sofrendo é porque tem alguma coisa errada. Alguns chegam a dizer que você está sofrendo é porque você está na igreja errada. Se você for para o ministério lá, tudo vai ser diferente. Ou então que você está sofrendo é porque você está em pecado. Se você consertar a sua vida, então, é como eu disse, é do ignorante bem intencionado até o falso profeta mal intencionado. Eles estão aí querendo apontar para uma direção que não é a bíblica. Nós temos esse entendimento que o sofrimento ele varia, é de intensidade, né?
varia o tipo, tem variações, mas todos sofrem. Pelo mundo inteiro, tem gente sofrendo muito agora. Pelo mundo evangélico, o mundo dos crentes, agora, nesse momento, tem muita gente sofrendo. Aqui, sentada aqui hoje, nessa cadeirinha branca, pode ter alguém sofrendo muito, porque o sofrimento é parte da nossa realidade. É parte da nossa realidade, desse momento em que nós vivemos. O que a gente precisa entender é que a gente tem um Deus soberano sobre a nossa vida, que é Senhor e Pai, que se preocupa com a gente, que tem cuidado da gente, que vai à frente, promovendo o caminho, abrindo o caminho para nós, né? Então não é uma questão de ter sofrimento ou não ter sofrimento, isso aí todos têm, né? Pedro diz que sofrimentos iguais aos vossos estão sendo compartilhados pela irmandade do mundo inteiro, então não é exclusividade sua, não é privilégio seu sofrer demais, isso é comum a todos, a diferença é que nós temos Jesus, é que nós temos um Senhor que cuida de nós. Esse Salmo número 3, ele é interessante porque a gente precisa observar que ele é a introdução a um assunto comum dos Salmos, o lamento. São os Salmos de lamentação, são vários. Para você ter ideia, Salmos de lamentação são mais ou menos um terço dos Salmos, quase 50 Salmos são Salmos de lamento. Ou um lamento individual, Davi se lamentando, Asaf se lamentando, todo mundo se lamentando, ou um lamento coletivo, Israel, o lamento de Israel. Então é um assunto extremamente comum, vivido por todos. O Salmo 42 é um desses salmos de lamento, para você entender a intensidade dele, Davi diz lá assim, as minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite, Salmo 42, enquanto me dizem continuamente, o teu Deus onde está? Olha isso, as pessoas ficam cobrando dele, e aí, cadê teu Deus? E ele diz, as minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite. Eu me lembro dessas coisas, disse Davi, e dentro de mim se derrama a alma, de como passava eu com a multidão do povo, indo para a casa do Senhor, em gritos de alegria, louvor e multidão e festa. Mas agora, por que estás abatido, a minha alma? E por que te perturbas entre mim? E ele começa a abrir o coração. Ele começa a desabafar diante de Deus. Não sei se você observou, mas há uma questão muito interessante na leitura do Salmo, na sua Bíblia, eu penso que você pode olhar para ela, e você vai ver que esse Salmo 3 tem um subtítulo. Normalmente, eu costumo dizer assim, subtítulo de Bíblia não é Bíblia. Mas no Salmo 3 não, no Salmo 3 é diferente. Esse subtítulo que tem aí, esse pequeno indicativo, essa nota é de autoria canônica, né? Foi o autor canônico quem escreveu, e ele disse assim, sobre o Salmo 3, Salmo de Davi quando fugia da face de Absalão, seu filho. Provavelmente a sua Bíblia tem. Todas têm, eu conferi. Pronto, falei. Todas têm. Salmo de Davi quando ele fugia da face de Absalão, seu filho. Então essa não é uma nota de acréscimo que não deve ser observada. Pelo contrário, ela aponta para nós, essa nota aponta para nós o pano de fundo, o histórico, o que estava acontecendo ali, o contexto mais amplo. E a gente tem aprendido aqui que a gente precisa fazer isso para compreender o texto, para compreender as motivações pelas quais esse salmo foi escrito ou esse texto foi escrito. Então, a gente entende, a gente precisa entender esse contexto indicado por essa nota para a gente entender o próprio Salmo. A gente vai fazendo isso, eu vou fazer com os irmãos aqui esse pequeno exercício de entender o que está acontecendo no entorno, a gente vai entender que Davi está abrindo o coração dele, a gente tem aí uma oportunidade de compreender, chega a ser tocante, irmãos, o que a gente vai ver aqui nesse Salmo, compreender o que está acontecendo no coração daquele homem. Não um Davi moço, não aquele Davi fortão, bonitão que enfrentou Golias, mas um Davi já de 60 e poucos anos, um senhor de idade, um velho rei. E o que está acontecendo no coração dele? Então a gente precisa considerar o contexto. Esse salmo tem como pano de fundo essa tragédia familiar. É uma tragédia o que está acontecendo aqui na vida de Davi. É uma experiência dolorosa, porque em muitos salmos retratam os inimigos, os ímpios, são inimigos de guerra, são inimigos de fora, são, sei lá, quando a gente vê na Bíblia as lutas, né, contra os filisteus, contra os amorreus, seja contra quem for, a luta do justo contra os injustos, mas aqui não, aqui é a luta de um filho contra o pai. É um pai sofrendo as tragédias dentro da sua própria casa. O inimigo aqui agora é Absalão, filho de Davi.
Não é um inimigo qualquer, então é um inimigo mais dolorido, mais difícil de ser enfrentado, uma realidade mais difícil. A gente que é pai, a gente imagina fácil isso, é aquele menino que você carregou no colo, é aquele menino que você viu nascer, aquela criança que você cuidou, né? E de repente ele fica mais velho e se volta contra você, se rebela contra você. Não sei se já aconteceu isso com você, mas é uma tristeza. Porque você está vendo ali um menininho, era seu bebê, era seu nenenzinho, seu menino, que para a mãe parece que não cresce nunca, e que se rebelou, se voltou contra, quer andar outro caminho, quer experimentar outro mundo. Isso é muito triste. O que Davi está vendo aqui é justamente isso, essa batalha contra o próprio filho. E o contexto é o seguinte, vamos narrar. 2 Samuel, capítulo 13, conta exatamente o que aconteceu. Não precisa abrir, eu vou só narrar. Você vai lembrando da história. 2 Samuel, capítulo 13, conta o início dessa tragédia. A tragédia é o seguinte, Davi tinha um filho chamado Tamar. E um dos filhos de Davi, chamado Aminon, se sentiu atraído por Tamar. E ele se sentiu tão atraído, guarde essa expressão, que a Bíblia diz que ele ficou a ponto de adoecer, de tanta vontade de ter Tamar. O amor foi tão grande que ele ficou doente. Ele foi aconselhado por um amigo dele a fazer o seguinte, a forjar uma doença, a fingir que estava doente e a conseguir fazer com que Tamar fosse até o quarto dele para levar, para fazer uma comida especial para ele, para fazer um prato especial para ele. Então, ele consegue isso, e eu estou resumindo muito a história, ela é cheia de melindres, de simulações, né, de planos sórdidos para que as coisas acontecessem, mas primeiro a gente guarda, Aminon ficou a ponto de adoecer de tanto amor, e ele consegue atrair Tamar lá para dentro, ele força ela a deitar-se com ele, a deitar com ele. Ele queria possuir Tamar. Apesar de todos os apelos de Tamar, Tamar falou, que loucura, se você vai ser considerado um louco, eu vou ser desonrado, eu vou passar muita vergonha, não faça isso. Apesar de todos os apelos de Tamar dentro daquele quarto, Aminon se aproveitou de que era mais forte que ela e forçou Tamar para possuí-la. E o pior é que o que diz a Bíblia é que depois que Aminon, e eu estou lendo o texto agora, abro aspas, depois Aminon sentiu por ela grande aversão. Depois que ele conseguiu o que ele queria, ele ficou avesso. Ele sentiu aversão a ela, e o texto bíblico diz que maior foi a aversão que ele sentiu do que o amor que ele tinha. Peraí, mas a gente acabou de ver que Aminon ficou a ponto de adoecer, de tanta vontade com Tamar. Mas quando ele conseguiu o que ele queria, ele sentiu aversão por ela, uma grande aversão por ela. E maior era a aversão que sentiu por ela do que o amor que lhe devotava, diz a Bíblia. Absalão amava Tamar, era a irmãzinha querida dele. Ele tinha tanta predileção por Tamar, também filho de Davi, estamos falando de 3 filhos de Davi, apesar de alguns serem, Aminon era meio irmão, mas Absalão tinha tanta afeição por Tamar que futuramente, quando Absalão teve uma filha, ele colocou o nome de Tamar nela, para a gente ter uma ideia de como ele gostava daquela irmã. E ele soube do que aconteceu e ele ficou muito revoltado, e desejou matar Aminon. Mas ele não fez isso de imediato, ele segurou, ele guardou para si. 2 anos depois, ele forjou um churrasco em casa e pediu a Davi que enviasse todos os irmãos para comer na festa na casa dele. Davi disse, não vão todos, é melhor não irem todos, é perigoso irem todos. E Absalão falou assim, mas pelo menos Aminon, deixa Aminon vir para o churrasco aqui em casa. E foi, e lá ele matou Aminon. Foi uma tragédia. Davi acabou de perder 2 filhos, porque Aminon morreu. E Absalão fugiu para uma região da Síria, onde morava uma das esposas dele, fugiu, foi para longe, ficou 3 anos longe, 3 anos afastado, e Davi sofreu essas perdas, e Davi sabia o que estava acontecendo na casa dele, o que estava acontecendo na casa dele era a disciplina de Deus, porque o Senhor havia falado por profecia, nunca se apartará da tua casa a espada, por causa do pecado que ele havia cometido com Batseba. Foi consequência do erro dele, ele sabia disso. Então era muita dor no coração, muita dor que havia no coração. Absalão foge para distante. Certo tempo, 3 anos depois, Davi é aconselhado a chamar
Absalão de volta, chama Absalão de volta. E ele cede a esse conselho, mas ele diz assim, pode chamar Absalão de volta, mas eu não quero ver ele na minha frente. Ele pode estar na casa dele, mas não na face do rei, disse Davi. E isso fez com que Absalão experimentasse algo que a gente conhece como rejeição. Absalão foi rejeitado. Ele experimenta isso, e apesar de por algum tempo ter lutado pelo amor de Davi, num certo ponto ele desiste do amor de Davi. Ele desiste, ele experimenta essa sensação, e ele começa a se voltar contra Davi, e ele vira um inimigo de Davi. Olha onde é que está parando essa história, meus irmãos. Ele se transforma no inimigo de Davi, começa a conspirar contra o rei, e ele aproveitou do seu charme, da sua lábia, da sua simpatia, e começou a aliciar o povo a favor dele. Ele visitava, ele esbarrava os homens na rua, as pessoas na rua, e dizia, você tem alguma causa diante do rei? E a pessoa dizia, eu tenho uma causa, mas o rei não me atende de jeito nenhum. Tem problema, eu atendo você. Ele atendia. Se alguma pessoa passava por ele, reconhecia que ele era filho de Davi e queria se curvar, Absalão não deixava, pegava pela mão e mandava aquela pessoa se levantar, não precisa me reverenciar. E diz a Bíblia que com isso ele foi cooptando, ele foi ganhando o coração das pessoas. Em certa altura, ele pede a Davi para ir a Hebrom, para poder entregar as ofertas, que ele não entregava há um tempo, né, no templo lá. Ele pede para ir a Hebrom. Davi junta alguns homens, 200 de homens, para ir junto com ele. E quando chega lá em Hebrom, Absalão convence esses homens a saírem gritando pela cidade, viva o rei Absalão, rei de Hebrom. Então os homens começaram a gritar. Lá em Hebrom eles não tinham notícia do que estava acontecendo diretamente em Jerusalém, caíram na conversa. Diz a Bíblia que Absalão com isso furtava o coração dos homens de Israel, de seu pai. Ele furtava o coração. Finalmente, já que a gente não pode contar toda a história, ele invade Jerusalém, promove um golpe, toma o palácio, proclama-se rei, faz coisas absurdas e procura Davi para matar. Davi tem que sair, como dizemos nós, vazado de Jerusalém. Ele sai tão rapidamente, a coisa tomou proporção tão grande, porque chegou quando Davi se deu conta, não tinha mais como resolver a situação, ele só podia fugir. E a Bíblia diz em 2 Samuel 15:30 assim, seguiu Davi pela encosta das oliveiras, subindo e chorando. Tinha a cabeça coberta e caminhava descalço. Todo o povo que ia com ele, que muitos foram com ele, de cabeça coberta, subiu também chorando. Então você imagina uma procissão de choro. Davi agora humilhado, envergonhado, descalço, não deu tempo nem de calçar as sandálias, com a cabeça coberta, abaixada, subindo e chorando pela encosta dos montes das oliveiras, fugindo da presença de seu filho Absalão. É aqui que a gente entende esse contexto. Tenta imaginar essa cena. Tenta imaginar o rei de Israel, humilhado, envergonhado, fugido. Aquela com certeza se tornou uma noite de profunda angústia. Agora a gente está entrando no coração de Davi. Mas em algum lugar do deserto, em algum momento, em algum ponto, Davi expressa os seus sentimentos no Salmo 3. Então ele é um salmo de lamento profundo. É um salmo que expressa angústia. Muito provavelmente ao nascer do dia, porque o Salmo 3 é conhecido como o hino da manhã, enquanto o Salmo 4 é o hino da noite. Quem sabe a gente não medita no Salmo 4 depois, para ver a continuidade dessa história. Mas tudo isso explica porque esse é um salmo de lamento. A gente acabou de entender o contexto. A gente já sabe o que está acontecendo no coração do velho rei Davi. Já um senhor de idade, enfraquecido, envergonhado, humilhado, fugindo do próprio filho, perdeu o trono. Enquanto isso, Absalão estava lá humilhando as esposas de Davi, humilhando de forma horrorosa, fazendo coisas horríveis lá em Jerusalém. E ele foge e ele começa a escrever. Então essa oração, esse salmo, é a oração de lamento. E ele começa dizendo, Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. São numerosos os que se levantam contra mim. São muitos os que dizem de mim, nem Deus salva ele. Não há em Deus salvação para ele. Então Davi apresenta a sua queixa diante de Deus. Davi
se abre, Davi desabafa, que deve ser, irmãos, a função da nossa oração, um desabafo diante de Deus. Quando a gente está em angústia, se tem uma coisa que a gente precisa muito, é desabafar, é falar, é abrir o coração e dizer o que está acontecendo dentro, para que ele não imploda, para que não aconteça algo pior, para que não comece a encrudecer, para que não comece a endurecer. A gente precisa abrir o coração, nós sabemos dessa necessidade humana. Então, sem eufemismo, sem meias palavras, vai lá diante de Deus e fala: Deus, está assim meu coração. E a gente sabe fazer isso muito bem. Davi literalmente expressa o seu lamento diante do Senhor. Ele lamenta a sua própria situação e apresenta isso a Deus. Nós nunca vemos na Bíblia Deus repreendendo alguém por lamentar-se. Não, a gente tem um livro escrito na Bíblia só de lamentação. Qual que é? Lamentações de Jeremias. 3 capítulos bem planejados, bem escriturados, né? Um poema fenomenal de pura lamentação. Lamentação não é murmuração. Murmuração é falar contra Deus. Lamentação é falar com Deus. É aquele dia que tem que sair de dentro de você. Então, é assim, é isso que Davi está fazendo. Ele faz muitas vezes: Senhor, eu não estou entendendo. Senhor, por que me desamparaste? Salmo 22. Parece meio ousado. Parece sem juízo. Senhor, até quando o Senhor vai ficar aí parado? Salmo número 6. Senhor, esqueceste de mim? Salmo 13. Senhor, vem depressa me socorrer, o Senhor está demorando. Salmo 141. Lamentos. Talvez às vezes a gente tenha até certo cuidado como é que vai falar, para não parecer murmuração. Mas nós não estamos falando de murmuração, nós não estamos falando contra Deus, nós estamos falando a Deus. Senhor, eu não estou entendendo, o Senhor entende a minha vida, o Senhor sabe que eu não compreendo, o Senhor sabe que eu sofro, por que o Senhor está parado, por que o Senhor não está agindo? Parece que está demorando demais. Senhor, como tem crescido o número dos meus inimigos. Lá em Samuel a expressão foi assim, lá na história: tornou-se poderosa a conspirata e crescia em número o povo que tomava partido de Absalão. Realmente foi muita gente. A situação estava tão crítica que as pessoas em volta ficavam admiradas com a situação de Davi e diziam: nem Deus salva ele. Acabou para Davi, é o fim. Eu não sei se você já esteve numa situação dessa. Mas o nosso Deus é um Deus de infinita provisão, amém? É um Deus de amor profundo. Um amor que nem a gente entende, irmãos. Nós somos incapazes de compreender o amor de Deus em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Somos tão incapazes que Paulo disse assim: por essa causa eu me ponho de joelho, para ver se esse povo entende o comprimento, a altura, a largura e a profundidade do amor de Cristo. É um alvo de intercessão. A gente não compreende que uma coisa como essa possa acontecer a um servo de Deus. Então era grande o problema. Aliás, todo o problema foi expressado assim: muitos os adversários, muitos os que se levantam contra ele, muitos os que diziam: acabou para Davi, nem Deus salva ele. Aí vem os versos 3 e 4. E eu pretendo não me delongar tanto, amém? Semana passada, quando eu fui editar o vídeo, eu vi que eu preguei 1 hora. Eu falei: meu Deus. Não pretendo hoje. Mas o verso 3 diz assim: porém, esse porém é maravilhoso. Sabe aquela guinada na história, aquela guinada interior? Sabe quando você está mal, você não está legal, e você desabafa diante de Deus, e você levanta dos joelhos, parece que o mundo é outro. Parece que todas as possibilidades agora se mostraram diante de você. Quando você foi para o joelho, parece que não havia saída, não havia salvação, não havia solução. Mas quando você levanta daquele joelho, naquele dia especial, tudo muda. Os salmos de Davi muitas vezes são assim. Começa com ele demonstrando toda a sua angústia e sempre termina com uma guinada, com uma mudança na situação. E agora nós vamos começar a ver. Esse porém aponta para isso. Porém, tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória e o que exaltas a minha cabeça. Com a minha voz eu clamo ao Senhor, e ele, do seu santo monte, me responde.
Então, esse versículo número 3 começa com esse porém, e é muito interessante porque a partir desse momento parece que está tendo uma mudança maravilhosa no quadro, pelo menos dentro de Davi. Externamente continua tudo igual. Absalão continua lá, ele continua na estrada, triste, numa noite de profunda angústia, está tudo igual fora, mas dentro parece que alguma coisa já mudou. E ele diz, porém, tu, Senhor, és o meu escudo. A partir desse momento, dessa mudança, Davi começa a afirmar a sua confiança em Deus, expressar, inclusive de 3 maneiras interessantes. E não que a gente seja dado a números aqui, nós não somos dados a números. O número 6, o número 7, 3 vezes isso, 3 vezes aquilo. Mas é interessante. Ele acabou de mostrar a intensidade do seu problema 3 vezes. Muitos meus adversários, muitos que se levantam contra mim e muitos que dizem não há salvação para ele em Deus. Então, nem que seja na forma do poema, ele fez de propósito, porque ele vem agora com 3 expressões que mostram essa mudança dentro dele. Tu és o meu escudo, tu és a minha glória e tu és o que exalta a minha cabeça. Glória a Deus. Tu és o meu escudo. Lógico que ele está falando, usando uma metáfora que significa proteção. O Senhor é a nossa proteção, Ele é nosso escudo. E os salmos, particularmente, retratam isso de várias formas. Abrigo, fortaleza, broquel, esconderijo. Ele é a nossa proteção, amém? Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, é nele que nós nos escondemos. Provavelmente Davi está lembrando aqui, provavelmente, como alguém, era o rei de Israel, conhecedor dos escritos, conhecedor dos antepassados, logicamente, talvez ele esteja mencionando aqui uma promessa que foi feita para Abraão, lá em Gênesis 15, né, naquele momento ainda... aguardando a promessa, o Senhor diz para Abraão assim, depois desses acontecimentos, Gênesis 15:1, veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão e disse para ele, não tema, Abraão, eu sou o teu escudo, e o teu galardão será sobremodo grande. Talvez ele esteja lembrando disso, mas de qualquer forma, nós estamos lembrando aqui agora. Eu quero dizer para você, em nome do Senhor Jesus, não tema, porque o Senhor é o teu escudo. Ele vai proteger a sua vida, Ele vai proteger a sua mente, o seu coração, Ele vai proteger a sua casa. Nós somos de Jesus, nenhum mal atingirá a nossa tenda, porque o Senhor dos exércitos é o nosso Senhor, é Ele que está conosco, não é qualquer um, não é uma multidão de homens, é o Deus Todo-Poderoso, aleluia, é o Deus de Israel, aquele que não tosqueneja, aquele que não dormita, aquele que não dorme, sempre cuidando daqueles que são seus. Eu preciso confiar nessa palavra, você precisa confiar nessa palavra. Ele é o nosso escudo, aleluia, glória a Jesus. Isso é maravilhoso. Davi provavelmente lembrando dessa promessa, não sei, mas o que importa é que o Senhor é também o nosso escudo. O que está acontecendo aqui nessa mudança é uma restauração do ânimo de Davi. Alguma coisa vai mudar, ele começa a dizer palavras que reforçam a sua confiança no Senhor. Quem sabe uma recuperação, né? um restabelecimento das forças, uma visão de esperança que se abre diante dele, mostrando que tudo pode ser diferente. As aflições, então, se a gente entender assim, para Davi, são uma oportunidade de aprendizado. Davi vai sair melhor dessa que parece ser o fim de tudo, que as pessoas mesmo dizem, nem Deus pode salvar ele vai sair melhor. E é interessante, irmãos, porque tem crente que as aflições pioram ele vira murmurão, reclamão, se ausenta da vida, desiste de tudo, reclama das pessoas, reclama de tudo, você sai reclamando, ele bota culpa em todo mundo tem culpa, mas tem crente que na aflição cresce, tem crente que na aflição aprende, e nós precisamos ser desses, que a aflição vem para a gente se lançar aos pés do Senhor, expressar nossa confiança e sairmos lá do outro lado melhores, sempre melhores, de glória em glória, amém? Sempre melhores. Davi aprende, Davi está sendo restaurado na sua humildade que ele precisava, restaurado na sua dependência total de Deus, na graça de Deus, ele precisava. Ele tem um escudo que o protege, diz ele, protege a si mesmo. E na segunda expressão ele diz, e tu és a minha glória. E atenta para isso. Vamos destacar esse. Senhor, tu és o meu escudo e tu és a minha glória. Tu és a minha glória. A gente pode entender como sendo assim, o Senhor é que restaura a minha glória.
O Senhor é que restaura a minha honra, a minha dignidade. Seria um modo de entender essa expressão, mas eu prefiro outra. Eu prefiro Davi estar dizendo assim, ele está reconhecendo que nele não tem glória nenhuma. Em mim, tu és a minha glória. Se tem alguma dignidade, alguma honra, alguma glória, alguma coisa, o Senhor é a minha glória. É como se ele estivesse dizendo nas entrelinhas, eu posso perder o trono, o palácio, eu posso perder tudo, mas o Senhor é a glória que eu necessito. É no Senhor que eu tenho aquilo que eu realmente preciso. Davi se encontra, vamos repetir, humilhado, subindo descalço, ali encostado ali no Monte das Oliveiras, de cabeça baixa, encoberto, enrolado no seu manto, sem glória nenhuma mesmo, sem dignidade nenhuma, envergonhado, numa situação péssima, juntando os cacos. E num outro momento impactante dessa história da vida de Davi, surge um homem chamado Simei. Em cima do morro, ao lado da estrada que Davi passava nessa situação toda junto com os seus homens, e Simei ia lá de cima, jogando pedra, jogando terra, jogando pedra em cima de Davi, em cima dos homens de Davi, e gritando, dizendo, sai daqui, homem de sangue, sai daqui, filho de Belial, seu rei corrupto, seu embusteiro, sai daqui. Sai daqui, usurpador. Ele era um parente de Saul e ele achava que Davi tinha usurpado o trono de Saul. Então até tinha um pouquinho de mentira nesse negócio. Mas ele estava lá e jogava pedra, acompanhava e jogava pedra. Abisai era um dos homens que estava com Davi e disse assim, o quê? Nós vamos deixar esse homenzinho ficar aí falando, amaldiçoando o nosso rei? Deixa, rei, eu ir lá e arranco a cabeça dele agora. E Davi disse assim, você não vai fazer isso. Vai que foi Deus que mandou ele. Ele está falando coisas certas. Eu mereço o que ele está dizendo. E ele diz isso e segue, e Simei segue jogando pedra, amaldiçoando e falando o tempo todo. E Davi pensa da seguinte maneira, e está escrito lá, quem sabe o Senhor olha para a minha aflição e transforma em bem aquilo que ele está falando de mal de mim. Mas ele não permitiu que Abisai fosse até Simei para calar a boca dele. A calar a boca de um detrator, de alguém que estava xingando ele, jogando pedra na cabeça dele. E ele continuou, Simei continuou ao longo dessa estrada, seguindo por cima pelo morro e jogando pedra e terra na cabeça de Davi. Não tinha glória nenhuma mesmo, não. Então ele tem mais a que dizer, Senhor, tu és a minha glória. O Senhor é a nossa glória, amém? Triste do homem que achar que tem glória nele mesmo, que tem razões nele mesmo, que tem honra nele mesmo. O Senhor é a nossa glória. Se a gente vai se gloriar em alguma coisa nessa vida, não é dos nossos títulos, não será da nossa inteligência, não será da nossa capacidade, da nossa posição, não será de qualquer sinal de autoridade que possa haver na nossa vida. Se nós nos gloriarmos em alguma coisa, é em Jesus Cristo, nosso Senhor. Nele nos gloriamos. Palavra de Paulo. Tem nada. E pelo contrário, tudo que eu tenho, tudo que eu pudesse ter, tudo que pudesse ser visto em mim, Paulo diz, eu tenho como esterco, para que a glória seja do Senhor. Tu és a minha glória, diz, mas o Senhor é a nossa glória. E a terceira expressão usada também, muito significativa para esse momento, ele diz, tu és o meu escudo, tu és a minha glória, e o que exalta a minha cabeça. E creio que uma expressão bem mais fácil da gente compreender do que ele está falando é, o Senhor é quem levanta a minha cabeça. O Senhor ergue a minha cabeça. Davi está cabisbaixo, com a cabeça coberta, envergonhado, não tem coragem nem de olhar para cima, ele olha para o chão, seguindo, subindo e chorando, como diz a Bíblia, como narra o texto bíblico. Ele abaixa a cabeça e agora ele pode dizer, tu és aquele que exalta a minha cabeça, tu és aquele que levanta a minha cabeça. Toda vergonha, toda derrota pode ser transformada pelo Senhor. É Ele que exalta a nossa cabeça. E isso tem um grande significado bíblico, se a gente desejar assim fazer, porque 1000 anos depois, o evangelista João, não os outros evangelistas, mas João, ao narrar Jesus na cruz, antes de expirar, diz, ele inclinou
a cabeça. Jesus abaixou a cabeça ali, para depois ser erguido pelo Pai, para que eu e você não andemos de cabeça baixa, com culpa pelo pecado, ou condenados por alguma coisa, mas que a gente possa também se sentir erguido pelo Senhor. É interessante, João diz, ele inclinou a cabeça. Inclinar a cabeça, mas depois erguido, e Deus deu a ele o nome que está acima de todo nome, e exaltou o nome do Senhor, amém? Ao ponto de que todo joelho se dobrará e toda língua confessará. E ele fez isso para que eu e você pudéssemos também andar de cabeça erguida. O Senhor é a nossa glória. O Senhor é que nos ajuda nessa caminhada tão difícil, nessa terra, de tantas tristezas, confusões. É o Senhor quem opera isso na nossa vida. Meus irmãos, Jesus é o nosso Senhor e Rei. Ele é quem ergue a nossa cabeça. Jesus é a nossa glória. Amém? O verso 4, e agora eu vou analisar cada um deles bem rapidinho. Com a minha voz, eu clamo ao Senhor e Ele do seu santo monte me responde. A figura que Davi está traçando, eu aqui de baixo, eu aqui onde estou. Clamo ao Senhor e Ele do seu santo monte me responde. Glória a Deus, é assim que Ele me ouve, Ele me responde, porque Deus não resiste a um coração quebrantado e contrito. Deus não... Davi escreveu isso. Num dos seus salmos penitenciais, Salmo 51, o Senhor não rejeita um coração quebrantado e contrito. E era exatamente como estava o coração de Davi ali agora, despedaçado, arrasado. E toda vez que você estiver assim, com o seu coração despedaçado e arrasado, lembre-se, é aí que o Senhor habita, é agora que o Senhor age, amém? É agora que o Senhor olha para você e diz, não tem como resistir. Quando o crente está quebrantado e contrito, com sinceridade e humildade diante do Senhor, coisas maravilhosas acontecem. Isaías profetizou dizendo assim, assim diz o Senhor, o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés, porque a minha mão fez todas essas coisas e todas vieram a existir, diz o Senhor, mas o homem para quem olharei é esse. Você lembra? O aflito, o abatido de espírito e o que treme diante da minha palavra. Que Deus encontre em nós corações contritos. Contrito. Não deixe o seu espelho te enganar. Não deixe os elogios dos homens te enganarem. Não deixe, não permite. Mantenha o foco. Mantenha o foco. O Senhor é a nossa glória. O que eles disserem elogiando você é porque te ama, é porque gosta de você. Mas eles mal sabem como pode estar fazendo um grande mal dentro do seu coração. Quem sabe eles consigam te convencer que você é. Você é muito bom. Você é joia. Você é sensacional no que você faz. Você é uma pessoa boa. Cuidado, irmãos. Cuidado, porque o melhor lugar é o contrário. É eu dizendo, Senhor, tu sabes. Tu sabes como eu sou. Tu sabes da minha condição, da minha realidade. E eu sei que o Senhor visita, abençoa, dá vitória ao homem abatido, aflito, de coração contrito, quebrantado, que treme diante da tua palavra. Nós queremos ser desses, em nome do Senhor Jesus. Então, cuidado com os elogios. Verso 5, deito-me e pego no sono. Acordo porque o Senhor me sustenta. Maravilhoso. As diferenças linguísticas, que a gente conhece muito bem, não preciso falar muito aqui, às vezes nos trazem conflitos de ideias. Porque uma versão mais compreensível, e você precisa entender isso, uma versão mais compreensível, mais perto da realidade para nós, é a que está em uma versão bíblica, eu não anotei, mas ela diz assim, deitei, dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. Isso revela que Davi está fazendo essa oração de manhã. Isso revela que Davi passou por toda aquela noite angustiada, e ele se viu pela manhã, ele se percebe vivo pela manhã. Ele se percebe vivo, ele percebe que Deus sustentou através daquela noite, ele percebe simplesmente que ele não morreu. Então ele acorda e diz, eu deitei, dormi e acordei. Olha o que aconteceu comigo. Deitei, dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. Então isso serve agora como uma garantia. Isso serve para ele como um sinal de Deus. Se eu deitei, dormi e acordei porque o Senhor me sustentou, ele vai continuar me sustentando.
eu não serei derrotado. Estão errados os que dizem, não há salvação para ele em Deus. Há salvação em Deus. Aliás, só há livramento e salvação em Deus. Então Davi experimenta isso, deitei, dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. Eu cheguei aqui, então vai dar tudo certo. Nós chegamos aqui, irmãos. Então tenha certeza, em nome de Jesus, vai dar tudo certo daí para frente. Deus é fiel. Deus é fiel, aleluia. Eu digo isso com toda a convicção da minha alma. Deus, até aqui, nos tem ajudado. Eu tenho repetido isso muitas vezes. Até aqui, o Senhor tem nos ajudado. Isso é motivo de nós ficarmos maravilhados. Obrigado, Jesus. Eu podia ter sucumbido no caminho. A história podia ter se findado no caminho. Mas nós estamos aqui. Enfrentamos tudo aquilo que você sabe. Você enfrentou tudo aquilo que você sabe. E olha você aqui, louvando, adorando, levantando mãos, se alegrando na presença do Senhor, junto com a congregação, todo mundo igual, todo mundo com problema, cada um com seu sofrimento, com as suas dores pessoais, cada um só sabe a sua, mas nós estamos aqui porque Deus nos ajudou. Como é que é o versículo? Deitamos, dormimos, acordamos, porque o Senhor nos sustentou, amém? Glória a Deus. Aí vem o verso 6, olha que mudança. Olha que doideira. Eu já preguei aqui várias vezes dizendo assim, irmãos, parece que existe um pouco de bipolaridade em Davi. Ele era bipolar, sabe? Ele começa o salmo lá no fundo e termina o salmo lá em cima. Não é só o 3, não. São vários. Oh, estou quase morrendo, Senhor, me acorde daqui a pouco, mas Deus me sustenta. Aleluia, vamos em frente. Nós somos assim. Nós somos exatamente desse jeito. Não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. Como eu temerei? Como temerei? Já era para eu ter morrido. E não morri até agora. Então não temerei. Já era para eu ter sido morto pelo meu pecado. Não por Absalão, pelo meu pecado. E eu não morri. Deus deu graça, me sustentou até aqui. Então não temerei. O Senhor me sustentou. Eu confio em Deus que Ele vai continuar sustentando. Porque para mim Ele é fonte de segurança e garantia de bênçãos, garantia de vitória. Aleluia. Podemos pescar o versículo lá de João, que nos diz assim, o verdadeiro amor lança fora o medo. Amém? Correndo os riscos de tirar do contexto, mas sabendo que essa é uma verdade bíblica para nós. Amém? Esse amor de Deus, esse amor que nós podemos também nutrir pelo Senhor, porque Ele é quem cuida de nós, essa confiança resultante desse amor, essa certeza de cuidado baseado na confiança no amor, lança fora todo medo, repreenda o medo no seu coração. O Senhor está contigo, o Senhor é conosco, Ele nos ama. Aleluia, Ele é melhor do que o melhor pai que você possa conhecer. Você conhece algum pai muito bom? Ele é muito bom, Ele é um ótimo pai. Pois Ele não é nada comparado ao nosso Senhor, ao nosso Pai Celeste, amém? Ao nosso Pai Celeste. Verso 7, levanta-te, Senhor, estou quase concluindo. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feres nos queixos a todos os meus inimigos e aos ímpios quebras os dentes. É lógico que isso é uma expressão poética, é óbvio que é uma expressão poética. Feres aos meus inimigos simboliza a humilhação dos inimigos, a derrota dos inimigos. Quebrar os dentes significa a força de ataque deles, né? Como o dente dos leões, que Davi utilizou em outra oportunidade, né? Quebrou o dente do leão, acabou o leão. O que o leão faz da vida sem aqueles dentões dele? Só o grito dele é pouco. Então ele está dizendo, o Senhor é quem quebra os dentes dos meus inimigos, acaba com a força de ataque deles, e eu me sinto mais uma vez seguro, aleluia. Verso 8, para a gente terminar, do Senhor é a salvação, e sobre o seu povo a sua bênção. E a gente, claro, né, a gente ama o Evangelho e tudo que ele traz para nós, as nossas noções soteriológicas, né, de salvação. A gente corre um perigo grande de rapidinho cristianizar esse versículo e achar que está falando da salvação da nossa alma. Pois eu te dou uma garantia, não é. Não é da salvação da nossa alma. Apesar de que pelo tom profético de toda a palavra, porque toda a palavra é divinamente inspirada e serve para a nossa instrução, aprendizado, e aponta, e o Antigo Testamento é sombra do que aconteceria no Novo Testamento, em Cristo Jesus, e tal, e tal, e tal. Então a gente sabe que do Senhor é a nossa salvação. Amém? A origem da nossa salvação é o Senhor. Mas Davi não está falando disso, não. Davi está falando de livramento mesmo.
Davi estava à beira de ser morto. As pessoas diziam que nem Deus o salvaria. E ele agora vem e diz, do Senhor é a salvação. O livramento dessa situação difícil. O livramento dessa noite angustiante. Que termina eu podendo dizer, deitei, dormi, descansei nos braços do Senhor e acordei em segurança porque o Senhor me sustentou. Isso é porque o livramento foi Deus quem me deu. Deus livra os seus, sempre. Nenhum se perde. Nenhum se perde daqueles que são do Senhor. Amém? Do Senhor é a salvação, é dele o livramento. Ele está falando do livramento dos opressores. Absalão e sua arrogância, sua astúcia, muitos que se levantaram contra ele e ficaram a favor de Davi, muitos que disseram é o fim de Davi, aqueles que pensavam que era morte, que a morte seria inevitável, agora acabou para ele, e Davi foi livre da morte de Absalão por um detalhe, não vou narrar aqui agora não, mas foi por um detalhe, todos tiveram grande surpresa, Deus abençoou Davi, ele saiu mais forte daquela situação. E ele volta, vamos dar uma acelerada nesse tudo, ele vai voltar, ele vai ter o seu tono restaurado, ele vai reencontrar Simei, sabe aquele de cima do morro? Ele vai reencontrar Simei, vai ter outra oportunidade, alguém vai dizer, o próprio Simei pergunta, meu rei, se o senhor quiser, o senhor pode matar, eu falei muita besteira, eu falei o que não devia, e Davi diz, de jeito nenhum que eu vou matar você. E Simei se torna um aliado poderoso, junta 1000 homens junto com Davi para poder estar de volta lá no seu trono. A história muda, Deus sempre muda as histórias, amém? Deus sempre muda a nossa história. Davi sai daquela experiência mais forte. Aliás, vou até retirar essa palavra para usar de novo, para não parecer redundância, mas ele sai mais experiente. A experiência de que o Senhor é o nosso escudo. A experiência de que Ele é a nossa glória. A experiência que Ele nos dá vitória contra os nossos inimigos, que agora a gente sabe, não são carnais, né? Não são de carne e sangue, a gente sabe, mas Ele sai com a vida mudada. O Salmo 3 é um retrato do que acontecia no coração de Davi. Talvez se você reler o Salmo 3, que eu acho que você vai fazer isso, você gostou da meditação do Salmo 3, né? No Salmo 2, olha, o Salmo 2 é maravilhoso, mas o Salmo 3 também é. Você vai reler e tentar entrar na cabeça, no coração de Davi, você vai se sentir tocado o que aconteceu com aquele homem. E nessa noite fatídica, que poderia ser fatídica, mas que o Senhor fez com que ele dormisse e acordasse. Ele acorda maravilhado, uau! Eu não sei quantas vezes você acordou maravilhado, eu passei por tudo e Deus me abençoou. Eu estou aqui porque Deus me sustentou. Davi sai muito melhor. Que Deus nos ajude em nossas aflições. Nos ajude a permanecer humildes, até diante da disciplina de Deus, quando vier, como era o caso de Davi. Né? Por que Deus deixou Davi passar por essa situação, o homem segundo o coração de Deus? Justamente porque ele era um homem segundo o coração de Deus. Se ele não fosse um homem segundo o coração de Deus, talvez não fosse disciplinado, mas foi e aprendeu, porque ele era filho de Deus, ele não era um bastardo, né? Então, que nós também possamos experimentar a cada dia a proteção desse escudo maravilhoso e que não há glória em nós, o Senhor é a nossa glória. O convite dessa noite que eu te faço está, primeiramente, 2 versículos que eu vou ler para a gente finalizar, no Salmo 62:8. O convite é, Salmo 62:8, confiai nele, ó povo, em todo tempo, e derramai perante ele o vosso coração. Você pode derramar perante o Senhor o teu coração, porque Deus é o nosso refúgio, diz lá o Salmo 62. Agora, se derramar o coração já é uma expressão muito gostosa de se ouvir, né? A gente em oração pode se derramar o nosso coração diante de Deus. Em Joel 2 tem uma melhor ainda. Joel 2, outro convite, diz assim, rasgai o vosso coração perante ele. Rasgai o vosso coração perante ele, porque ele é misericordioso e compassivo e grande em benignidade. Quando você for para a oração, derrame o seu lamento diante do Senhor. O Deus misericordioso, compassivo e grande em benignidade vai te ouvir, vai te atender. Você vai sair mais forte, você vai sair mais forte, mais experiente, amando mais o teu Senhor, entendendo que Ele é o teu escudo, a tua glória. E assim nós vamos, irmãos, de vitória em vitória até Jesus voltar.
Ele está nos conduzindo por essa caminhada, mas não nos deixa sós. Nós estamos sempre amparados pelo Senhor. Rasgai o vosso coração perante Ele, porque Ele é misericordioso, compassivo e grande em benignidade. Joel 2:13, convida a igreja a ficar em pé. Eu vou te convidar a derramar o seu coração diante de Deus. Feche os teus olhos agora. Diga para Ele tudo. Quem sabe não pode ser aqui agora, que você receba um bálsamo aí sobre a sua cabeça. Eu preciso, irmão. Nós precisamos. O sofrimento é uma realidade de todo crente. Do crente fiel, dos homens e mulheres segundo o coração de Deus. Faz parte da nossa realidade. Mas acima disso está a certeza de que o Senhor é o nosso escudo, a nossa proteção. O Senhor é a nossa glória, o Senhor é o nosso restaurador. O Senhor é aquele que nos renova, é aquele que nos convida a se derramar diante dele. Vamos fazer isso agora? Diga para ele o seu problema. Não há nada impossível para o nosso Deus. Não há nada impossível para o nosso Deus. Todas as coisas estão claras diante dele. O seu coração está claro diante daquele que sonda, diante daquele que todas as coisas estão nuas e patentes. Deus conhece o nosso coração, sabe da nossa vida, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Derrame o seu coração perante o Senhor agora, em nome de Jesus. Ele te ouve, Ele te livra, Ele te sustenta, Ele te abençoa. Ele derrama graça abundante, Ele coloca a sua mão poderosa. Aleluia.